Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ponte do Eu. Eu sou a Marina Siqueira. E eu sou Giovanni Almeida. E esse daqui é o nosso vídeo sobre memória. Esse é o nosso quadro de desenvolvimento humano. Para quem não sabe, nós temos 3 quadros por semana e esse é o de desenvolvimento humano. Por que a gente escolheu o tema memória? Simplesmente porque tiveram muitas perguntas sobre memória. A maioria das perguntas eram sobre memória e a gente vai priorizando. A gente tem vários tipos de pergunta, só que a gente vai colocando por ordem de prioridade. Quanto mais pedem um assunto, mais prioridade ele tem para ser falado nos vídeos, tá? Então, se vocês têm algum assunto do interesse de vocês, deixem nos comentários e quanto mais gente estiver pedindo a mesma coisa, mais relevância vai ter esse assunto e mais rápido esse assunto vai ser falado. Exatamente. Tá bom? Então, quanto mais perguntarem sobre determinado assunto, mais chance ele tem de ser falado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma introdução teórica também sobre o que é memória e também vamos falar sobre técnicas de memorização. Então, se você é concurseiro, se você tem que fazer uma prova na semana que vem, enfim, se você precisa de usar sua memória para alguma coisa na sua vida, esse vídeo é para você. Bom, gente, a gente vai começar aí com a introdução teórica sobre memória e aí depois a gente passa as técnicas, ok? Bom, memória é a capacidade que os indivíduos têm de armazenar, de adquirir e de evocar informações, tá? E assim, apesar dessa ser uma definição um pouco simples do que seria memória, a gente vê no dia a dia a complexidade da memória e todos os processos que se interligam a ela, tá? Vou dar um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo vai entender. Vamos imaginar que a gente está indo para a faculdade e a gente vai de carro para a faculdade. Então, a gente tem que primeiro lembrar onde está a chave do carro, lembrar como dirigir o carro, lembrar o caminho para a faculdade e principalmente lembrar para onde a gente está indo. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser evocadas, muitas coisas que um dia precisaram ser adquiridas também, né? Então, aí a gente já vê o quanto uma pessoa, para chegar na faculdade, precisa utilizar aí dos recursos de memória. O mínimo, né, Marina? O mínimo, com certeza. E, assim, na nossa bibliografia, na bibliografia que nós utilizamos para esse vídeo, existem muitas classificações de memória, muitos tipos. E eu resolvi trazer para vocês os 2 mais importantes, que pelo menos nós consideramos, né, Giovanni? Sim. Que é o seguinte. É o básico, né, de memória. É o básico. Existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa capacidade que a gente tem aí de adquirir, de evocar e de armazenar as informações por um curto período de tempo, tá? É o caso, por exemplo, da decoreba. Às vezes a gente passa a noite inteira decorando o canto de livro para uma prova. Aí tá, a gente vai, faz a prova, consegue lembrar de uma coisa ou outra, mas depois de um tempo, isso é esquecido. A gente não consegue mais lembrar daquilo que a gente decorou na noite anterior, né? E aí fica bem evidenciado essa perda da recordação muito característica da memória de curto prazo. Já a memória de longo prazo é a capacidade do indivíduo de armazenar, de adquirir e de evocar informações por um longo espaço de tempo, por um tempo indeterminado, tá? Por exemplo, vocês se lembram da primeira vez que vocês andaram de bicicleta? Ou então de quando quebraram algum membro do corpo? Você lembra, Giovanni? Lembro sim. Então, a sua memória de longo prazo, ela está entrando em ação quando você lembra dessas coisas. E assim, apesar de haver uma independência entre esses 2 sistemas, a memória de curto prazo e a de longo prazo, percebe-se e acredita-se que uma pode influenciar a outra. Por exemplo, para algo virar uma memória de longo prazo, é necessário que seja repetido várias vezes na memória de curto prazo, tá? E
o nosso cérebro, ele precisa entender que aquilo lá é útil pra gente. E aí entram várias outras questões, como por exemplo a emoção. Às vezes um evento que foi muito emocionante para você, tanto para o bem quanto para o mal, ele pode ficar retido na sua memória de longo prazo, porque o seu cérebro considera que aquilo ali foi muito importante. O negócio é a importância mesmo, né? O nosso cérebro tem que considerar que é importante. Se ele não considerar importante, vai descartar. Simplesmente você esquece, pelo menos a nível consciente, né? Simplesmente você esquece. Se for importante, você grava. Então vamos falar um pouco sobre as técnicas, acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre 3 técnicas de forma resumida. Eu vou tentar ser objetivo, não vou falar 40 minutos no vídeo, tá bom? Então, gente, se vocês não entenderem, por favor, perguntem, que eu vou fazer questão de gravar um vídeo explicando tintim por tintim, mas realmente vou tentar ser objetivo porque eu falo demais, eu sou prolixo e eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Vamos falar aqui sobre a técnica de recall, vamos falar sobre a técnica do professor Feynman e também sobre spaced repetition, que é repetição espaçada. Simples assim, repetição espaçada. Vamos primeiramente para a técnica do recall. O que seria o recall? Vou usar o exemplo de uma pessoa que está lendo um livro, tá? Se você está lendo algum livro de literatura, por exemplo, você tem 10 capítulos nesse livro. Após terminar a leitura do primeiro capítulo, você não vai passar para o segundo capítulo imediatamente. Você vai ler esse primeiro capítulo, fechar o livro, colocar o livro para o lado, respirar um pouquinho, tá bom? Outra coisa importante, sem estar fazendo outras atividades, né? Por favor, sem estar mexendo no celular, vendo televisão, respondendo a tia, alguma coisa assim. Você tem que fazer o que você está fazendo. Isso daí é o mínimo, inclusive nas 3 técnicas. Você tem que se concentrar na atividade que você está fazendo para funcionar, tá? Tem que prestar atenção. E antes de passar para o segundo capítulo, você vai dar esse tempinho e vai começar a rememorar a experiência que você teve nessa leitura do primeiro capítulo. O que era importante? O que aconteceu? O que tal pessoa fez com tal pessoa? O que era o nome de quem? Você vai pegar as palavras-chave, tá? Vai pegar os conectores, as coisas que conectam as palavras, as coisas que dão sentido aquilo lá, simplesmente vocês vão tentar relembrar de tudo isso. Se vocês não conseguirem relembrar disso, que são as coisas básicas, só estou falando palavra-chave, principais coisas que aconteceram. Tudo aquilo que era importante no capítulo. Isso, que é o mínimo para você ter compreensão daquele capítulo. É o mínimo, dá para você ir muito além se você conseguir se lembrar de tudo. Enfim, não vou estender aqui não. Vamos lá. Se você não conseguir se relembrar do mínimo, você vai ter que reler. Porque realmente sua leitura não foi nada boa, né? Você tem que pelo menos lembrar do mínimo. Aí você relê e faz novamente essa atividade de recapitular, se relembrar dessas coisas. E caso você consiga fazer isso, aí sim você passa para o segundo capítulo. E outra coisa, conforme você for fazendo isso durante a sua vida, a sua capacidade vai aumentar. Nas primeiras vezes pode ser difícil. Mas sei lá para a 5ª vez já vai estar um pouco mais fácil. Cada vez mais você vai conseguir se lembrar de mais detalhes. E isso daí também vai ficar gravado e provavelmente não vai ficar só na memória de curto prazo. Tem gente que lê um livro e não se lembra do que leu. Aí eu li e não lembro, li 10 livros e não lembro de nada. Talvez fosse melhor ela ler 2 e fazer um recall. Pois é, porque o importante é a qualidade, gente. Senão é só perder tempo. Tá bom? Vamos falar sobre a técnica do Feynman agora. Essa técnica consiste em conseguir explicar determinado assunto para uma criança. Por que a gente está falando para uma criança? E por que ele fala para uma criança? É porque a criança é uma pessoa leiga no assunto, ela não vai saber vocabulário técnico, não vai ter uma linguagem super desenvolvida, nem nada disso. Não vai estar usando aqueles termos específicos da área. Então a ideia consiste em tentar explicar para uma criança e também fazer com que a criança entenda. Vocês entenderam, né? O negócio não precisa, sei lá, você pegar o seu sobrinho e fazer. Se tiver seu sobrinho do lado, é melhor ainda, seu filho, alguma coisa assim. Aí você vai ter uma comprovação prática do que você está falando, se você está falando besteira ou não.
Mas aí para fazer isso, para você fazer essa explicação, tem alguns passos. Primeiro você tem que definir o que você vai estudar, você vai se decidir, eu quero estudar, quero aprender isso daqui. Então você vai reunir o seu material, vai se dedicar nos estudos, vai ler do jeito que você acha melhor, e depois de fazer isso, você vai escrever uma explicação com os objetivos que eu falei. Você vai escrever uma explicação. Depois de escrever essa explicação, você vai fazer uma autoavaliação. Eu tive dificuldade em quê? Eu falei de todos os tópicos necessários para a criança entender? Eu falei tudo direitinho? Faltou alguma coisa? Eu tive dificuldade em tal coisa, não lembrei daquilo lá, os 10 passos lá eu não lembrei, só lembrei de 6. Então, vai ter que recapitular, só que aí você vai abrir de novo, você vai ler o negócio outra vez, e aí, novamente, escrever a explicação. E nisso daí você vai ficando cada vez melhor, nesse processo você já vai estar dissecando o assunto, sabendo tudo direitinho, até o momento que você consiga, sem material de apoio, fazer a explicação. Tá bom? Depois você consegue sem material de apoio, daí conseguiu executar a técnica, a criança entendeu, beleza, você conseguiu e você aprendeu e não vai mais esquecer esse negócio. Pelo menos a ideia é essa, né? Porque isso vai ser muito relevante, cara. Você vai ter tornado essas informações relevantes para você. E aí aquela questão você não vai descartar na memória de curto prazo, né? E tem agora, pessoal, a repetição espaçada. Nada mais é repetição espaçada do que repetir o conteúdo com um espaçamento de tempo. Mas não é um espaçamento de tempo no mesmo dia. No início pode até ser no mesmo dia, mas a ideia é você aprender um conteúdo, por exemplo, para quem estuda idioma. Quero aprender o significado de uma palavra. Aprendi o significado dessa palavra, beleza. Aí amanhã eu vou lá revisar o significado dessa palavra. Foi fácil para mim? Bem fácil. Então, sei lá, daqui a 4 dias eu vou lá e reviso o significado dessa palavra. Olha, gente, aqui está tudo em pequena escala. Vocês têm que pensar um pouquinho e ver como aplicar isso na vida de vocês. Novamente, se quiser um aprofundamento em qualquer uma dessas técnicas, é só me avisar que a gente grava um vídeo direitinho. Pode perguntar aqui no comentário do YouTube ou na nossa página do Instagram. Só perguntar que a gente grava explicando. A ideia é que todo mundo consiga entender, tá bom? Todo mundo pegue, qualquer tipo de público, pegue a nossa ideia. Tem alguns programas que trabalham diretamente com a repetição espaçada. São programas que foram estudados, foram desenvolvidos especialmente para as pessoas que querem aprender através de repetição espaçada, querem memorizar a longo prazo através desta metodologia. O que eu utilizo, e acho que é o mais famoso que tem, é um programa chamado Anki. Dá para você baixar no seu celular, dá para baixar no computador, dá para você sincronizar os dispositivos também. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esse dispositivo, sobre como usar, vocês podem procurar na internet como utilizar o Anki. Tem um monte de gente explicando 1 hora de vídeo, tintim por tintim, como é esse aplicativo. Mas ele basicamente vai pegar as informações que você aprendeu e vai jogando de forma repetida. Mas não é simplesmente repetir no avulso, tá? Não é repetir avulso, é igual eu falei. O programa, ele tem várias opções. Isso daqui foi fácil para mim, foi muito fácil, foi difícil, foi médio, foi muito difícil. Por exemplo, se for muito difícil, 10 minutos depois o programa vai repetir para você. Se foi muito fácil, sei lá, vai aparecer daqui a 5 dias. Se foi fácil, 1 dia depois já aparece. Então ele já calcula isso. E outra coisa, dá para você calibrar o programa da forma que você bem entender. Tá? Então as técnicas são essas. E acho que de técnica acho que é isso. E assim, gente, uma coisa muito importante que vale falar também é que a gente não teve o objetivo aqui de falar no vídeo sobre utilizar jogo da memória, palavras cruzadas, ler 2 livros ao mesmo tempo, principalmente porque isso já está no senso comum, né? Essas outras 3 técnicas, elas não são tão conhecidas e por isso que a gente trouxe para trazer, acrescentar alguma coisa a vocês. Sim. Tá? E é isso, né? É basicamente isso. E outra coisa, sem esforço,
vocês não vão chegar a lugar nenhum. Realmente tem que se esforçar, tem que treinar, tem que fazer o negócio. A não ser que você seja superdotado de memória, você não vai simplesmente pegar as coisas e lembrar de tudo, não tem jeito. Então, dá trabalho, tem que se esforçar, porém a recompensa vale a pena. Vale, com certeza. Então, se você gostou desse vídeo, manda aí para quem está fazendo concurso, manda para pessoas que estão com dificuldade de memória e não se esqueça, se você quiser receber mais vídeos do canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa um like aí pra gente. Ah, é mesmo. Ó, se não ativar o sininho, o YouTube não notifica vocês que o vídeo novo saiu, tá? Tem que apertar o botão do sininho, senão não vão ser notificados. Vocês vão ter que acessar o canal para ver se saiu o vídeo novo. E provavelmente a gente acaba se esquecendo, né? Pois é. Então, tchau, gente. Até segunda-feira com o nosso segundo FAQ. Tchau, tchau, pessoal.